Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Jorge Guitinauer e eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Esperamos você! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, dia 27 de janeiro. Hoje daremos destaque ao setor de tecnologia e à região serrana. O boletim Infogripe, divulgado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou queda nas internações por vírus sincial respiratório. E nesta sexta-feira, os governadores vão se reunir com o presidente da República para discutir a reforma tributária. A Caixa Econômica Federal paga também nesta sexta-feira o Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 8. Além disso, você vai ver no programa de hoje que a Força-Tarefa do Detran já realizou mais de 40 mil autuações por irregularidades. Até o momento, 211 carteiras nacionais de habilitação foram recolhidas. E o Instituto Nacional do Seguro Social regulamentou os processos que vão servir como prova de vida. Notícia, informação, com análise e visando a região serrana como um polo tecnológico e ampliando a mão de obra para o setor. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Sextou e com muita informação aqui no Correio Petropolitano Debate. Desde já agradeço a presença, a audiência de você que nos acompanha e que nos dá a liberdade, na hora do almoço, levar informação de qualidade. A gente lembra que, inclusive, estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, em nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, no nosso YouTube, TVC 16 e no nosso site tvc16.com. Além disso, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Correio Petropolitano. Lá você confere as reportagens especiais e consegue, obviamente, também saber tudo o que acontece sobre Petrópolis e a nossa área de cobertura. Para você que nos acompanha em Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Patirofélis e Paraíba do Sul, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos juntos com muita informação, agora inclusive ao vivo, 1h03 da tarde. E a gente começa já essa edição do Correio Petropolitano Debate falando sobre a reunião dos governadores com o presidente da República, que vai ocorrer nesta sexta-feira. A conversa vai abordar, na verdade, a reforma tributária. Para o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ele defendeu a reforma tributária com a reposição das perdas de arrecadação com o ICMS, e a participação dos chefes dos executivos nas decisões federais que atinjam os estados. Estão sendo discutidas em âmbito nacional as estratégias e os caminhos para fazer a compensação das perdas da Receita. Recentemente, uma reunião com representantes do Estado e com o Supremo Tribunal Federal, o STF, ressaltou na criação de um grupo de trabalho para propor medidas sobre o tema. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda da receita no segundo semestre de 2022 foi de 3 bilhões e 300 milhões de reais no estado do Rio de Janeiro. Já para 2023, estima-se que o estado arrecadará 6 bilhões e 400 milhões de reais a menos. O governo do estado vem analisando os reflexos dessa perda de arrecadação.
Mas vamos mudar de assunto, a gente vai falar sobre saúde, esse nosso compromisso que temos aqui no Correio Petropolitano Debate, porque o boletim Infogripe apontou queda das internações por vírus sincial respiratório. O coordenador da pesquisa, Marcelo Gomes, explica sobre esses dados para a gente e você vai acompanhar logo esse cenário também sobre o boletim Infogripe, que a gente sempre traz semanalmente aqui para você. A gente lembra que o boletim é divulgado semanalmente, toda quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, porque o Brasil é o país com mais mortes de pessoas trans e travestis no mundo pelo 14º ano consecutivo, segundo o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o ANTRA. México e Estados Unidos aparecem em segundo e terceiros lugares, respectivamente. Em 2022, 131 pessoas trans e travestis foram assassinadas no país. Outras 20 tiraram a própria vida e em virtude de discriminação e do preconceito. Os dados fazem parte do documento divulgado na última quinta-feira, dia 26, em cerimônia no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Entre os assassinatos do ano passado, 130 preveram em mulheres trans, travestis e uma a homem trans. A pessoa mais jovem assassinada tinha apenas 15 anos. Quase 90% das vítimas tinham de 15 a 40 anos. Muito jovens, né? De acordo com a pesquisadora responsável e secretária de Articulação Política da ANTRA, Bruna Benevides, contribuem para esse quadro fatores como a ausência de ações de enfrentamento à violência contra pessoas de LGBTQIAP+, a falta de dados e subnotificações governamentais, que também podem contribuir para um cenário impreciso ao longo dos anos, além de dificultar a identificação de acusados. Segundo o levantamento, entre os 131 assassinatos do ano passado, foram identificados 32 suspeitos. O dossiê indica que a maior parte dos suspeitos não costuma ter relação direta, social ou afetiva com a vítima. Que cenário delicado aqui no Brasil e, infelizmente, que ainda precisa de muitas políticas públicas de segurança, de legislação para essa população. A gente muda de assunto, fala sobre economia, porque a Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira o Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 8. A Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 27, a parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social NIS final 7. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,9 milhões de famílias com um gasto de 13,38 bilhões de reais. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A partir deste mês, o programa social que estava com o nome de Auxílio Brasil no governo anterior volta a ser chamado de Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação de emenda constitucional da transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, dos quais 70 bilhões de reais estão destinados a custear o benefício. Em publicação nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu que a manutenção da parcela mínima segue o compromisso estabelecido entre o novo governo e o Congresso Nacional. Abre aspas, começaremos o pagamento de R$ 600 para famílias beneficiárias, compromisso firmado durante a campanha e que conseguimos graças à PEC que aprovamos ainda na transição, já que o valor não tinha sido previsto no orçamento pelo governo anterior, fecha aspas, postou o presidente. O pagamento do adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social
Social, o Wellington Dias, afirmou que o valor extra só começa a ser pago em março, após o governo fazer um pente fino no cadastro único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico, para eliminar fraudes. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Vamos falar sobre um outro assunto, porque a Força-Tarefa, que reúne agentes do DETRAN-RJ, do DETRO, policiais militares e policiais civis, para reprimir a circulação de motos sem placas e de veículos irregulares, registra números expressivos: 58.916 abordagens, 40.887 autuações e 971 operações realizadas, isso em 2022. 7.846 motos foram rebocadas e 211 CNHs foram recolhidas. As motos, na verdade, por diversos motivos, por estarem vencidas, caçadas, suspensas, ou com o motociclista, por exemplo, sem o capacete, um dos motivos aí que faz esse recolhimento. As 5 principais infrações registradas nas operações de fiscalização de veículos irregulares são as seguintes: licenciamento atrasado do veículo, conduzir veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir, veículo com sistema de iluminação ou placas adulteradas, veículo em mau estado de conservação e dirigir sem o cinto de segurança, isso no caso dos veículos. As operações de fiscalização acontecem todos os dias da semana, de segunda-feira a domingo, nos turnos da manhã, tarde e noite. Os locais são determinados seguindo um planejamento estratégico, escolhidos conforme denúncias que chegam à ouvidoria do DETRAN-RJ e por estatística do Instituto de Segurança Pública, o ISP, que identificaram um grande número de ocorrências praticadas por pessoas que se deslocavam em motocicletas sem placas para cometer delitos. E a gente vê realmente quantas motos, quantos carros, às vezes, com um motorista que não tem a carteira nacional de habilitação, ou então que andam sem capacete. Se vai na Baixada Fluminense, esse é um marco de muitas pessoas andando sem o capacete. A gente lembra que o capacete para motociclistas é algo de segurança, de extrema segurança, fundamental, e que às vezes evita, sim, até a morte, porque a região, né, do rosto é muito frágil e você bater com a cabeça em determinado acidente pode ser fatal. É importantíssimo o uso, assim como da jugular também. Às vezes os motociclistas utilizam o capacete, mas não prendem a jugular. Num impacto grande, o capacete sai também. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse alerta. A gente sempre ressalta aqui a preocupação, principalmente em períodos de chuva, quando vai viajar, quando vai pegar a estrada. O trânsito é muito perigoso e é preciso ter cautela e atenção a todo momento. Olha, foi anunciado há 2 dias pelo Ministério da Previdência, Carlos Lupe, o novo sistema de prova de vida de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e passa a valer começou a valer a partir de ontem, quinta-feira, com a regulamentação da medida. Entre os procedimentos que podem ser usados para comprovar a situação do beneficiário estão vacinação, emissão de passaporte e a renovação da carteira de motorista. Esses e outros documentos constam em portaria publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A partir deste ano, a prova de vida deixará de ser responsabilidade do beneficiário, sendo obtida por meio de cruzamento de base de dados do governo e dos bancos. A portaria estabelece uma escala de pontuação a cada procedimento de coleta de dados, conforme a integridade da informação. Os dados serão armazenados por tempo indeterminado e formarão um banco de pontuação. Como anunciado pelo ministro Carlos Lupe, a partir do mês de aniversário do beneficiário, o INSS terá 10 meses para comprovar que o titular está vivo, por meio do cruzamento de dados. Se o governo não obtiver informações suficientes, o segurado receberá uma notificação pela rede bancária, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135 para fazer a prova de vida. A partir de então, o beneficiário terá mais 60 dias para comprovar que está vivo. Se após esse prazo
Caso o segurado não atingir a pontuação mínima, o INSS enviará um servidor ao local onde a pessoa mora. Para evitar transtornos, o aposentado ou pensionista deve manter o endereço atualizado no aplicativo Meu INSS. Se não houver manifestação por parte do assegurado em 30 dias, o benefício será suspenso. Depois de mais de 6 meses, a aposentadoria ou a pensão será definitivamente cancelada. Neste ano, o INSS terá de comprovar que cerca de 17 milhões de beneficiários continuam vivos. No entanto, se o segurado quiser comprovar que está vivo, pode ir a qualquer agência bancária ou usar o aplicativo Meu INSS nos 10 meses posteriores ao seu aniversário. A diferença é que a ação do beneficiário vai passar a ser voluntária, não mais obrigatória. Então, é preciso ter atenção. Após a entrega de uma representação contra o vereador Domingos Protetor, a gente fala agora sobre Petrópolis, na Câmara Municipal na última quinta-feira, essa representação foi lida, né, na Câmara, em sessão, mas os vereadores recusaram a representação contra o parlamentar. De acordo com a Câmara, o requerimento foi recebido, lido e, por inconsistência jurídica, foi rejeitado por unanimidade em votação no plenário. Ainda em Petrópolis, uma outra informação para você. O Comitê Científico definiu na última quarta-feira retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas e também no transporte público. A recomendação, no entanto, é que as pessoas imunossuprimidas ou que apresentem algum tipo de síndrome respiratória ou gripal mantenham a utilização do equipamento de proteção individual, o EPI. A decisão se baseou nos quadros epidemiológicos do município. E já que a gente falou sobre essa questão, então, das máscaras aqui em Petrópolis, agora sim a gente pode trazer para você que nos acompanha essa questão da saúde em relação à diminuição do número de internações por vírus essencial respiratório. O coordenador da Fiocruz, Marcelo Gomes, traz para a gente, então, esse reflexo e essa análise que foi realizada nessa semana. A atualização da semana do Boletim Infogripe, analisando os dados de síndrome respiratória aguda grave em todo o país, apresenta um cenário bastante positivo, né, para as primeiras semanas de janeiro, felizmente. Né? A gente observou ali no mês de dezembro, né, que a gente teve uma retomada do crescimento em boa parte do país, né, principalmente de casos associados à Covid-19. Virada do ano, começo de janeiro, a gente viu o vírus sincicial respiratório voltando a causar um impacto significativo nas crianças pequenas de 0 a 4 anos, especialmente na metade sul do país, né, pegando estados ali do centro-oeste, sudeste e os 3 da região sul. Mas felizmente, né, na atualização dessa semana, a gente já observa um cenário bem mais positivo, né? A imensa maioria dos estados já numa situação de baixa, né? Com casos semanais voltando a patamares mais baixos, né? Do que a gente observou em dezembro, voltando a patamares significativamente baixos em comparação com o histórico. E mesmo a questão do vírus sincicial também, na maioria dos estados, né, que vinham apresentando uma presença significativa, inclusive levando ao aumento, né, de internações nas crianças pequenas, a gente já observa uma reversão nessa tendência, ou seja, os casos nos pequenininhos voltando a diminuir, o que é algo bastante positivo. A exceção em relação a esse cenário é o Distrito Federal. Por quê? No Distrito Federal, a gente observa uma interrupção na sequência de aumento, né, nas internações por semana, né, as novas internações a cada semana nas crianças pequenas associadas ao sincicial, mas a gente ainda não observa uma diminuição, né, uma tendência de queda, reversão para queda que a gente já observa nos outros estados. Né? No DF, a gente observa uma formação de um platô, né, após essa sequência aí de aumento semana após semana. Então ainda requer uma certa atenção. Né? Mas no panorama geral do país, a gente observa um cenário que é, felizmente, bastante positivo, seja em relação à Covid-19, seja em relação aos demais vírus respiratórios. Aí então a explicação do coordenador do Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, Marcelo Gomes. Obrigado por sempre compartilhar aqui com a gente
esse cenário e trazer um pouco desse balanço das pesquisas que são realizadas semanalmente. E é lógico, até para a gente também ter noção dos cuidados que devem ser adotados, se já podemos flexibilizar algumas causas, como aqui em Petrópolis a gente comentou agora, a flexibilização do uso de máscaras no transporte público nas escolas, e assim a gente vai acompanhando todo esse cenário aqui e a gente traz esse compromisso da saúde também para você que nos acompanha. E falando sobre a questão da saúde, a Prefeitura de Três-Rios, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, promoveu, na verdade, durante todo esse mês de janeiro e também de fevereiro, nas unidades básicas de saúde, as UBSs do município, uma série de ações educativas relacionadas ao Janeiro Roxo, campanha de combate à prevenção à hanseníase. As ações têm apoio do Programa Municipal de Hanseníase. A doação é silenciosa e atinge, segundo o Ministério da Saúde, mais de 30 mil brasileiros anualmente. Ela se manifesta normalmente por manchas na pele e provoca diminuição da sensibilidade ou formigamento em mãos, pés e nos olhos. A identificação precoce da doença evita a transmissão e a instalação de incapacidades físicas. Embora o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hanseníase seja no dia 29 de janeiro, as ações relacionadas ao Janeiro Roxo se estenderam em Três-Rios e vão até o mês de fevereiro. Elas, inclusive, vão acontecer até o dia 14. Então, você, tririense, não deixe de participar. Elas complementam um trabalho já desenvolvido pelas UBSs, como as visitas domiciliares, que identificam pessoas com sintomas na pele e que são encaminhadas para consultas. No dia 14 de fevereiro, como eu comentei, palestras e enfermeiros das UBSs vão estar no auditório da Secretaria Municipal de Saúde à 1h da tarde. E essa palestra vai ser ministrada pela enfermeira coordenadora do programa de hanseníase de Três-Rios, Elaine Souza Magalhães Santana. Então não deixe de participar, você aí que está em casa nos acompanhando, cuidar da saúde é fundamental, é sempre importante. A gente diversas vezes abordou a saúde aqui no programa e é aquilo, o recado que a gente deu, inclusive que os especialistas deram aqui também. Verifique, conheça seu corpo, fique atento a manchas, caroços que possam aparecer, outros sinais ali de doenças que às vezes podem ser curadas no início, caso identificadas precocemente. Bom, a gente deu destaque no início do programa que a entrevista de hoje seria voltada para o setor de tecnologia e também da região serrana, e é exatamente isso o que vai acontecer após o intervalo. Você vai acompanhar uma entrevista exclusiva que realizamos com Vladimir Carvalho. Ele é presidente, CEO e fundador da empresa Alterdata, que fornece plataformas de tecnologia para o país, para o mundo inteiro. É uma empresa que foi criada aqui em Petrópolis, migrou para a cidade de Teresópolis. E nessa sexta-feira, dia 27 de janeiro, o Vladimir vai receber a medalha Tiradentes. É uma medalha que é entregue uma vez por ano a uma pessoa, uma representante que realizou ações benéficas para a sociedade de modo geral. Durante essa entrevista que fizemos com o Vladimir aqui no estúdio, ele falou sobre um projeto bem bacana, que é o projeto Galileu, que faz a capacitação de pessoas com baixa renda para programação, para o setor de tecnologia, gerando emprego, gerando renda. Essa entrevista você acompanha depois do intervalo e foi um grande prazer poder participar, entrevistar o Vladimir Carvalho e saber um pouco mais sobre essa área, que inclusive é muito grande. A gente conversou aqui nessa semana com o secretário de Desenvolvimento Econômico e também é deputado federal, Vinícius Fará, que foi prefeito também de Três-Rios, que falou também sobre esse polo tecnológico. Petrópolis tem o Serratec, temos grandes empresas aqui do setor de tecnologia. Então, inclusive, você que nos acompanha, fique atento a esse setor. Ele vai ser um dos grandes fomentos aí do mercado de trabalho e há muita mão de obra, na verdade, há muita vaga para pouca mão de obra. Então, se você gosta da área, se você se identifica com a área, não perca essa entrevista de agora e, obviamente, os programas, cursos para você entrar e migrar para o mercado de trabalho. A gente volta já, o intervalo é rapidinho, coisa de 2 minutinhos.
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Petropolitano Debate de volta e agora vamos dar destaque ao que foi comentado no início do programa. Hoje nós vamos conversar com o Vladimir Carvalho, ele que é cofundador da empresa de software, que você vai acompanhar toda essa história agora, porque é uma notícia muito importante, na verdade, que nós vamos dar. A Alterdata Software é uma empresa que já tem alguns anos, e o Vladimir vai receber no próximo dia 27 de janeiro, numa cerimônia que vai ser realizada na Alerj, na Câmara dos Deputados Estaduais aqui do Rio de Janeiro, na Câmara Legislativa, a medalha de Tiradentes. Essa medalha, ela tem o objetivo de premiar, é uma medalha de honraria aquelas personalidades que realizam algum trabalho e que ajudam de alguma forma a população. Então, ninguém melhor do que ele para conversar com a gente aqui no programa. Vladimir, olá para você, muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pelo convite. Vamos passar aqui uma série de informações que eu acho que tem tudo a ver com a região serrana como um todo e nas cidades circunvizinhas aí, porque na grande maioria das vezes esse tipo de honraria acontece com pessoas da metrópole, mas agora é alguém da Serra aqui que está recebendo, eu acho que é um momento bem importante para a gente. Perfeitamente. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, Vladimir. Como que essa medalha, ela mostra a importância da região serrana e das empresas da região serrana também para a economia do estado de modo geral? Isso tem muito a ver com o trabalho que a Alterdata vem fazendo ao longo desses anos todos, né? A Alterdata é uma empresa petropolitana, ela nasceu aqui em Petrópolis, eu sou teresopolitano, vim fazer faculdade em Petrópolis, a empresa foi fundada aqui, eu e meu sócio somos de lá e nós levamos a empresa para Teresópolis com 2 anos de vida aproximadamente. Hoje é uma companhia que tem 2.000 funcionários, é a 5ª maior empresa de software do país. E a gente tem consciência clara o quanto que a empresa tem um peso na sociedade. Tem um peso na formação de pessoas, tem um peso em ajudar o meio ambiente, conscientizações, uma série de aspectos. Ao longo dos nossos 33 anos de vida, nós viemos tendo uma pegada muito em cima de gente, de pessoas. Não só focado nos clientes, essencialmente, que nós fazemos software para melhorar a vida dos clientes, mas essencialmente para melhorar os colaboradores nossos. Inclusive, quem trabalha na Alterdata, nós não chamamos de funcionários, de colaboradores, nós chamamos de alterdatanos, que são pessoas que têm um sangue, um DNA, um jeito de pensar muito diferente
E eu acho que essa influência que a empresa exerce sobre eles torna todos melhores cidadãos, melhores pais, melhores vizinhos, melhores membros de uma família. Eu acho que a empresa tem um papel extremamente importante em relação a não só pagar uma boa remuneração, que isso é muito básico, mas essencialmente em tornar as pessoas melhores, né? Perfeitamente, Vladimir. E aí a pergunta, então, abordando essa questão que você comentou, acho fundamental, qual é a importância de que um fundador, um empresário, ele tem que ter esse estalo, vamos dizer assim, de olhar para um funcionário não só como um prestador de serviço, mas como parte daquela empresa, como parte daquela companhia, e isso indiretamente acaba afetando todo o restante também. Sem sombra de dúvidas. A gente lá na empresa acredita que não é possível, não dá para construir uma empresa grande, estruturada, que está o tempo inteiro se reinventando, se nós tivermos só pessoas tarefeiras. Nós precisamos ter pessoas pensantes. Nós precisamos que todos agreguem valor ao negócio. Preciso que todos na cadeia inteira da companhia contribuam para melhorar e construir a empresa do futuro. Então, na Alterdata, a gente quer que as pessoas, por exemplo, da limpeza, dê ideias para economizar, fazer mais rápido, fazer melhor, fazer com mais eficácia. A gente não quer que ela simplesmente limpe. Nós queremos que ela crie coisas para fazer aquele trabalho melhor, né? Toda a companhia é assim. E essa cultura ajuda muito a região. Eu escuto muito de muitos outros empresários, às vezes contrata algum funcionário que já trabalhou com a gente e fala que, rapaz, as pessoas são diferentes, eles pensam de uma outra maneira, mas isso é tudo parte de uma cultura. Então a gente estimula muito preocupações com ecologia, preocupações com o meio ambiente. A gente está o tempo inteiro estimulando as pessoas a terem um olhar além dos muros da companhia, né? Isso eu acho que é muito importante de uma companhia que tem uma influência sobre o mercado. Isso eu acho que ajuda muito todo o ecossistema que está rodando em volta da organização. E Vladimir, você tocou num ponto importante, e essa preocupação, por exemplo, com o meio ambiente, ela também se faz fundamental até pela região em que estamos, né? A região serrana. A gente sabe que existe uma grande parte, por exemplo, aqui em Petrópolis, de área de preservação ambiental, com fauna, com flora, mas acredito que seja um grande desafio para você conseguir, de alguma forma, levar esse recado, levar essa informação para esses funcionários também, de que ele não é só apenas um funcionário, mas para que essa rotina de eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais rápido, esse pensamento, ainda mais para uma empresa muito grande, com mais de 2.000 funcionários, deve ser um grande desafio, né? É um desafio e eu acredito muito, Richard, no exemplo, sabe? Eu acredito muito que quando eu e meu sócio estamos na companhia, nós estamos sendo observados. As pessoas estão olhando como nós andamos, como a gente se veste, como a gente fala, como nós respeitamos as pessoas, como é que a gente se preocupa com certas coisas. Esses exemplos vão arrastando com muito mais facilidade. Então, eu procuro, por exemplo, nos finais de semana, que eu gosto muito de ter contatos com a natureza, eu tiro fotos, eu mostro para eles que eu estou plantando árvores, eu mostro para eles que eu estou cuidando do meio ambiente. Recentemente postei umas fotos dentro de um rio catando lixo, para as pessoas verem que os rios não podem estar sujos. E eles ficam, alguns amigos meus até, pô, você estava lá dentro do rio, você na posição que você está? Eu falei, estou lá dentro do rio, com bota, luva. Eu quero que as pessoas vejam que isso é importante, que todos façam. Eu me lembro quando nós construímos um dos prédios nossos em Teresópolis, há mais de 12, 13 anos atrás, nós colocamos uma calçada com sinalização de deficiente visual. Alguns amigos pessoais me criticaram. Olharam aquilo ali porque era a primeira calçada da cidade que tinha essa definição. E eles questionaram, poxa vida, você está gastando um dinheiro, vai ficar mais cara a calçada? Não vai passar nenhum deficiente lá naquela calçada? E a minha resposta para ele foi o seguinte, olha, eu não estou nem aí se vai passar ou não vai passar. O meu papel aqui de fazer isso aqui é para influenciar você, para você fazer lá na tua loja também. E o outro amigo que está aqui do lado, fazer lá na loja dele também. Quando você cria uma cadeia de influências, você muda uma região inteira. Hoje a nossa cidade está lotada de calçadas, com marcação. Sim. Na época não tinha. Então, esse tipo de preocupação. Nosso prédio lá em Teresópolis,
ele tem tubulações de água dobrada. Então, quando você dá descarga do banheiro, é água da chuva. Quando você abre a torneira, é água tratada. Então, detalhes como esse, a equipe está vendo. Os amigos estão vendo, os outros empresários estão vendo. Isso vai criando uma corrente que vai mudando uma série de coisas. Então, eu acredito muito no exemplo, sabe? E, apesar de ser um desafio, também é algo que vem a longo prazo, né, Vladimir? Não é algo que é rápido, que é construído de um dia para a noite. E pergunto o seguinte, hoje a Alterdata está também não só em Teresópolis, mas outros municípios, né? A Alterdata, como ela é a quinta maior do Brasil, ela tem 110 unidades de negócio pelo país inteiro. Então tem funcionários nossos em Manaus, Porto Alegre, no Nordeste inteiro. Nós temos 60 mil clientes distribuídos pelo país todo. Nós somos a maior do estado do Rio. Então tem um peso muito grande, inclusive na formação de pessoas. Agora recentemente, de uns 3 anos para cá, o mercado de tecnologia passou a ter um problema seríssimo de falta de mão de obra, de falta de programadores, de computadores. O mundo inteiro está precisando de programadores. Nós criamos um projeto chamado Projeto Galileu, que é um projeto de formação de mão de obra, de programadores de comunidades, pessoas de baixa renda, pessoas que estão estudando em colégio público, que vêm de famílias que têm dificuldades. Nós estamos conseguindo padrinhos no Brasil e no exterior que estão patrocinando esses jovens. Já passou pela nossa estrutura 400 alunos, todos vindo de comunidades, se transformando em programadores, porque em 6 meses de curso, nós criamos uma metodologia própria, em 6 meses de treinamento, nós formamos um programador. E isso patrocinado por bancos, instituições financeiras, empresas de tecnologia do Brasil inteiro. Então, é um trabalho lindo, que a gente está fazendo uma coisa extremamente importante, que a gente pode mudar na sociedade inteira. Então, eu acho que esse tipo de honraria da medalha, ele é muito fruto de uma série de ações. Não é algo pontual. Exato. É coisas que vieram sendo construídas, impactando a sociedade de diversas maneiras. Ora financeiramente, ora com oportunidade de trabalho, ora com conscientização ambiental, ora com preocupação com ecologia, esporte, lazer. Então tem uma série de coisas que vão sendo unidas. E esse tipo de premiação que vai acontecer dia 27, lá em Teresópolis, feito pela Alerj, essa premiação, normalmente ela é feita na Alerj, no Rio de Janeiro, sim, mas eles permitiram que a gente fizesse em Teresópolis. Então nós vamos usar o nosso auditório lá e já está com um público lotado, tem cerca de 200 pessoas que devem estar presentes, como juízes, promotores, defensores públicos, delegados, uma série de autoridades da cidade, 3 prefeitos. Então vamos fazer uma coisa bacana para mostrar que a região nossa, nós não precisamos ter uma síndrome que nós temos do interior. Muitos empresários do interior se acham menos do que empresários de grandes centros. Isso não faz o menor sentido. É uma síndrome de vira-lata que a gente não pode ter. As empresas que estão no interior têm potencial para competir com as maiores do país. E eu acho que esse tipo de momento demonstra a representatividade que o interior tem para realmente construir um país melhor. E quando a gente fala sobre isso, a gente pode falar também, Vladimir, a gente conversou até pouco tempo aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, para falar dessa mão de obra em que, em muitos casos, apesar de ser uma cidade do interior, quando você faz um trabalho, por exemplo, como esse, de treinamento, de capacitação daqueles profissionais, são profissionais que ficam décadas nas empresas e realmente são engajados com a missão, com os valores daquela empresa. E a gente vê muito isso em Petrópolis. A gente tem o polo Serratec, um dos maiores polos de tecnologia da região serrana. Existem várias empresas dentro do Serratec. A gente tem, por exemplo, a GE Selma, a gente tem outras empresas multinacionais aqui em Petrópolis, mas além dessa questão das multinacionais, a importância da mão de obra dentro desses municípios. E é esse o trabalho também que está sendo feito pela Alterdata. Vladimir, qual a importância também de levar esse evento para Teresópolis, para mostrar a cidade, para mostrar a estrutura em que a empresa tem, o corpo técnico, os funcionários e, claro, qual também é o objetivo para essa reunião? Lógico, tem a comemoração, mas também se torna uma reunião para
realizar networking, fazer novos contatos e possivelmente novas parcerias. Exatamente. Você falou uma coisa fantástica, porque quando eu fui informado da premiação, a organização, o cerimonial lá da Alege falou que a cerimônia seria lá. E eu comentei, mas por que tem que ser aí? Não pode ser em outro lugar, porque eu queria valorizar a nossa região. Eu queria trazer as autoridades para Teresópolis e foi permitido. Então isso é muito legal, porque gera visibilidade à imprensa. Então vai ter uma série de veículos de imprensa no local, divulgando, mostrando o que é possível, o que nós construímos estando aqui no interior. Então nós estamos organizando tour no dia para as pessoas visitarem a empresa inteira. Nós estamos inaugurando um museu da tecnologia lá na companhia, já vai ser possível visitar, porque nós queremos influenciar jovens. Nós queremos mostrar que o Projeto Galileu está colocando pessoas de tecnologia na área, mas não é só para ser formadores de mão de obra, é para ser até empreendedor, é você ter o seu próprio negócio, você poder prestar serviço para o Brasil inteiro, quiçá para o mundo. Hoje nós temos programadores em Teresópolis morando na cidade, prestando serviço para a Europa. Então, é totalmente possível. Esse segmento nosso é um segmento que é uma coisa impressionante, que nós temos o poder de mudar o mundo. Se você pensar bem, tudo que nós vivemos hoje é fruto de um desenvolvimento de software. O que está acontecendo aqui agora, tem uma ilha de edição ali editando a gente. Essa ilha tem software ali dentro. Alguém construiu aquele software em algum lugar do planeta. Então, se você compra uma geladeira hoje, a geladeira tem software. O seu carro tem software. Tudo tem software hoje em dia. O seu relógio aqui tem software. Então, os nossos telefones, nós temos o poder de mudar o mundo. O mundo se transformou no que ele é hoje, fruto de profissionais de tecnologia. Inclusive a medicina. A medicina hoje, Richard, nós vivemos muito mais do que no passado, a expectativa de vida hoje é muito maior que no passado, por causa dos médicos, certamente. Mas sem a tecnologia eles não conseguiriam. Se nós de tecnologia não tivéssemos criado um tomógrafo, ele não conseguiria. Se não tivéssemos criado certos equipamentos eletrônicos, eles não conseguiriam. A Elon Musk está levando o homem a Marte. Muito legal, os foguetes, os cientistas, físicos. Sem tecnologia ele não conseguiria. Se não tivesse software ali, ele não conseguiria. E uma coisa importante, né, Vladimir? O pessoal até comenta, Elon Musk vai levar... Tem programadores, tem os profissionais que realizaram. É importante ressaltar isso também, porque a gente sabe, você tem os grandes empresários, você tem eles, mas tem um trabalho fundamental ali por baixo, por trás das câmeras, vamos dizer assim, como é aqui na TV, de que você tem toda uma equipe preparada e aí nesse caso entra aquele ponto de novo que a gente comentou, né, Vladimir, de que eles também estão engajados para que aquela empresa consiga bater novas metas. E o bacana disso, Richard, é mostrar para os jovens, quem tem 14, 15, 16, 17 anos, que é possível. Porque muitos dos jovens que vêm de famílias de mais humildes, eles acham que esse mundo não é para eles. Eles acham que isso é outra coisa. Eu já escutei pessoas falar, isso não é para mim. Não, é para você. O mercado de tecnologia é possível atingir a todos. Porque você vai aprender a lidar com software bem pequenininho, daqui a pouco você vai expandindo. Daqui a pouco você está na NASA, cara. É possível, é totalmente possível. Eu sou um menino que vim de família pobre, de classe média baixa, estudei em colégio público minha vida inteira. O bairro que eu morava, lá em Teresópolis, quando eu era criança, hoje é uma comunidade, cara. Então, eu aprendi de forma autodidata. Aqui em Petrópolis. Petrópolis me deu a oportunidade de me desenvolver com tecnologia em 1983, 84, aproximadamente. Então, é possível. Hoje, com as tecnologias atuais, com a internet dando acesso a informações, qualquer jovem pode aprender tecnologias novas a qualquer momento. Então, a Alterdata está aí para ajudar a desenvolver essas pessoas, desenvolver o nosso ambiente, e essa comemoração do dia 27, ela é um símbolo, mas de uma coisa que já vem sendo feita há muitos anos. E a gente não vai parar. A gente quer cada vez fazer mais. O museu que nós estamos inaugurando, Richard, ele tem o papel de inspirar as crianças. Nós queremos levar escolas para lá, convidar escolas de Petrópolis, de Friburgo, de todas as cidades em volta, levar as crianças lá para entenderem como é que essa coisa aconteceu. Como é que foi a evolução? Que está um celular no nosso bolso, isso aqui que as pessoas pensam que é um telefone, não é.
Isso aqui é um computador portátil. Exato. É um computador portátil. Então, tem uma série de coisas que dentro do museu você começa a ver a evolução, entender com mais clareza como você pode estar inserido nesse mercado, mudar o ciclo econômico das suas famílias, ter uma renda mais alta, poder criar seus filhos com mais conforto, contribuindo para nós termos um país melhor, né? Perfeitamente. E, Vladimir, recebendo essa medalha, a responsabilidade, além de ser, já era alta, se torna ainda mais alta, porque aí você tem ali, né, um reconhecimento, vamos dizer, até nacional, por você ter deputados federais ali. E eu pergunto o seguinte, como hoje a gente sabe que existe uma falta aí na mão de obra em relação à tecnologia, é tendência que as empresas, pelo menos como a Alterdata fez, de capacitarem os seus próprios profissionais, incentivarem e aplicarem, investirem em seus profissionais, até mesmo para essa geração de obra, para essa geração de mão de obra? Isso tem acontecido, mas tem acontecido através de alguns veículos, porque nós como somos uma empresa grande, a gente conseguiu criar um projeto como esse, o Projeto Galileu. Empresas menores, que têm 20, 30 pessoas, pode ser mais difícil. O que eles estão fazendo é se plugando ao nosso ambiente. Então, muitos dos padrinhos que estão patrocinando esses alunos são empresas de software do Paraná, do São Paulo, da Bahia. Eles patrocinam e eles mesmos contratam essas pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente está ajudando a sociedade, ajudando o país, ajudando as pessoas que precisam de oportunidades, nós estamos ajudando as empresas que estão sendo abastecidas com profissionais. Porque há uma carência global, porque hoje é diferente lá do passado, quando nós começamos, há 30 anos atrás, quem contratavam programadores eram as empresas de tecnologia. E hoje, quem contrata? As empresas de carro contrata, as empresas de geladeira contrata, todo mundo, empresas de site, os jornais, os veículos de imprensa, todo mundo precisa de programação. Então, precisa de muita gente. Para você ter uma ideia, no Brasil, nesse momento, existem 420 mil vagas abertas e não se consegue preencher. Nos Estados Unidos tem 1 milhão de vagas abertas e não consegue preencher. Na Europa esse número é maior que os Estados Unidos ainda. Há uma carência global. Então é uma oportunidade espetacular de a gente usar o Projeto Galileu para ganhar escala. Toda a metodologia que nós investimos, eu e meu sócio investimos quase 2 anos de pedagogos, pessoal de tecnologia, para criar um método específico para conseguir formar um programador em 6 meses, vindo do 2º grau, do ensino médio, e não da faculdade. Porque nós queremos inverter o ciclo. Nós queremos que essas pessoas ganhem dinheiro e com isso ele possa fazer faculdade. Porque o modelo do passado era as pessoas terem que ter faculdade para conseguir ter uma profissão. Só que ele não conseguia fazer faculdade porque não tinha recurso. Sim. Não tem recurso, não tem faculdade, não tem faculdade, não tem recurso. Nós estamos invertendo essa ordem, fazendo com que essas pessoas de 2º grau, ensino médio, tenham recurso para fazer faculdade depois. O que nós estamos esperando é lotar as faculdades de tecnologia da região. Então, a repensar o processo como um todo tem tudo a ver. E eu acho que a gente pode ajudar muito a diminuir as desigualdades sociais que existem no nosso Brasil, que é uma coisa muito nociva, que outros países mais desenvolvidos não têm. Eu acho que a gente encontrou um meio concreto, real, factível de realizar essa transformação e principalmente que o interior precisa tanto, né? E eu achei interessante também o prazo, 6 meses. A gente sabe que hoje em dia um jovem, quando sai do ensino médio, por exemplo, ele vai para o mercado de trabalho, as oportunidades, né? Isso vai, lógico, variar de acordo com se ele fez algum curso quando era mais novo, enfim. Mas a maioria hoje, a sua grande maioria de jovens que saem do ensino médio vão para o mercado de trabalho, não desprezando aqui, obviamente, mas são profissões mais comuns e que vão exigir muito tempo dele, como, por exemplo, ele vai trabalhar, às vezes, numa loja, ele vai trabalhar num transporte público, ou ele vai começar a sua faculdade para daqui 4, 5 anos ele começar a entrar na área de trabalho dele. E a gente vê que esse é um período muito curto. Uma faculdade você faz em 4, 5, 6 anos, dependendo. 6 meses você muda completamente a vida daquela pessoa realmente. E, Vladimir, qual que é a importância da gente, como você comentou, de mostrar essa história para as crianças, visto até que hoje em dia são os nativos digitais, são as crianças que já nascem com a tecnologia, vamos dizer assim,
já no cérebro, porque pega um telefone, pega um tablet, pega um computador, tem muito mais autonomia do que crianças de 20 anos atrás teriam. E aí essas crianças, por exemplo, já podem começar até a se desenvolver para quando chegar depois do ensino médio, já começarem a atuar nesse mercado de trabalho, independentemente com ou sem a faculdade. Existe uma exigência do governo agora e do MEC de colocar aulas de robótica e lógica nas escolas públicas. A ideia do governo, que eu assino embaixo, eu acho super legal, é você, desde os pequenininhos, você começar a incutir lógica, para que você entenda que tecnologia vai estar em qualquer profissão. Então, se ele escolher ser médico amanhã, ele vai precisar lidar com tecnologia. Ah, quer ser dentista? Vai precisar. Quer ser advogado? Vai precisar. Ele vai, em qualquer profissão, ele vai estar inserido de alguma maneira. Então, quando você cria essa estrutura nas crianças, você facilita a entrada na área de tecnologia, mas também em qualquer outra profissão. Então, isso é muito, muito relevante. Eu acho que o mercado está em transformação realmente. Esse prazo que você falou, inicialmente, muitas pessoas de ensino se surpreenderam. Quando eu comecei a comentar com algumas pessoas de universidades, área acadêmica, que nós devíamos fazer isso, alguns não acreditavam. Falaram, não é possível, você vai fazer uma coisa que não vai funcionar. Porque a gente demora 5 anos para formar na faculdade alguém de TI. E às vezes não sai pronto. Eu falei, pois é, mas eu não quero colocar para esses jovens coisas que são extremamente complexas. Eu quero formar um programador trainee. Eu quero que ele entre para as empresas e dentro das empresas ele se desenvolva. A exemplo do que aconteceu comigo. Eu falei, eu quero ver comigo. Mas como assim contigo? Eu falei, eu nunca fiz faculdade de tecnologia, eu nunca fiz curso de programação, eu aprendi tudo sozinho. Em 1980 eu estava lendo livros todo em inglês, que não tinha literatura em português, fazendo teste, eu não tinha ninguém para perguntar, não conhecia nenhum profissional que trabalhava com tecnologia. E eu fui aprendendo com tentativa e erro e comecei a ser programador aqui em Petrópolis, tinha um monte de cliente em Petrópolis. Dos meus 19 até 25 anos eu trabalhei como freelancer, depois montei a Alterdata e chegou onde chegou. Então, é possível. Só precisamos de um método novo. E aí começamos a construir esse método. O que ele precisa saber em 6 meses que ele comece a produzir e entre numa profissão e comece a ter uma remuneração bacana? Existem atualmente uma série de instituições do Brasil que capacitam profissionalmente as pessoas. A grande maioria para profissões de baixa renda. Esse trabalho, você coloca em 6 meses esse menino para ganhar mais que o pai e a mãe dele. Nós temos vários casos desses, vários, que em 6 meses o garoto está ganhando mais que o pai e a mãe. Isso é mágico. Isso muda a história da família inteira. Nós temos um caso, Richard, que retrata bem isso. Um menino lá em Teresópolis queria fazer o curso. Estava na época da pandemia, ele precisava ter um computador para fazer o curso em casa. Ele não tinha. Ele passou pelo processo seletivo, entrevista que a gente faz, ele não tinha um computador. Ele convenceu a família, pai, mãe, tio, vizinho, cada um deu R$100, comprou um notebook. Aí com o notebook ele começou a fazer o curso. Antes de ele terminar, ele foi contratado. A irmã dele viu, falou, eu também quero esse negócio. Com o salário dele, ele comprou o notebook da irmã. Olha só, que legal. Ele comprou o notebook da irmã e começaram os dois. Quando ela estava quase se formando, foi contratada para trabalhar em home office. A casa deles era pequenininha, só tinha um cômodo. Não tinha como trabalhar em home office. Com o salário dos dois, eles alugaram uma casa maior, a família inteira mudou para uma casa maior para poderem trabalhar em home office. Mudou a vida da família. O home office, ali naquele momento, cada um no seu ambiente, trouxe conforto, trouxe mais qualidade de vida para a família inteira. Então, quando a gente está falando de algo que gera remuneração forte, a gente está falando de mudar a sociedade. Isso é uma coisa que a gente se emociona muito, eu e meu sócio, a gente se emociona bastante com esse tipo de coisa, porque a gente acredita de verdade que uma empresa ela tem um papel social extremamente importante. O que ela fatura, o que ela me dá de resultados, o carro que eu compro, o conforto que eu tenho, é um pedaço da história. O outro pedaço é todo o impacto que a gente leva para quem está trabalhando conosco e todo o ecossistema que está em volta. E esse é um exemplo real que a gente tem o poder de mudar a sociedade. Agora, Vladimir, ansioso para o dia 27, né? Me diz o seguinte, dá um recado então, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, para quem está em casa, para hoje o jovem que também está à procura de um emprego, a gente sabe que ainda existem muitos
muitas pessoas desempregadas aqui no país. Esse índice tem caído aos poucos, mas ainda é um número muito grande. Qual que é o recado, então, que você deixa para quem está nos acompanhando, até como um incentivo também, ou até para pesquisar sobre a área? Quem sabe essa pessoa também não gosta, não se interessa e, de alguma forma, busca, né, esse novo método, por exemplo, ou pensa de alguma forma diferente para, lógico, mudar a vida. Richard, eu acho que assim, a mensagem final aqui para as pessoas é que nenhuma profissão, a gente não cresce na profissão se nós não tivermos referências. Nós temos que olhar para alguém, o que esse alguém fez, como ele conseguiu, quais são os espaços. Às vezes a gente sozinho tem mais dificuldades. Eu sugiro que todos comecem a me seguir no Instagram ou no LinkedIn. A TV aqui pode colocar embaixo o @Ladimir Carvalho. No Instagram, o meu nome é muito fácil, é um nome diferente, então é fácil de encontrar. Eu publico conteúdos quase todos os dias, falando de profissão, de carreira, cursos, treinamentos, oportunidades. Quanto mais você usar o seu tempo para pesquisar, investir um pouco mais, entender o que é isso, acho que mais oportunidade você vai ter. Desmistifique, não fique achando que trabalhar com tecnologia tem que ser o fera da matemática, tem que ser o fera da física. Não é bem assim. O conhecimento básico de lógica já é suficiente. O que precisa é um treinamento que coloque você na direção certa. Então tem muitos cursos no mercado sobre isso, o YouTube tem conteúdos de graça aos montes, só precisa de um direcionamento. Procure seguir algumas pessoas e você realmente vai entender melhor o quanto que tem oportunidade nesse momento para todo mundo, para todos aqueles que querem ter qualidade de vida aí melhor do que a gente vem tendo. Perfeito. Ladimir, obrigado pela presença. Mais uma vez, parabéns por esse grande trabalho e que ele possa ampliar cada vez mais, não só a empresa, mas a forma com que ela trabalha e que isso possa se expandir para outras empresas e assim a gente mude a vida da sociedade como um todo. Bacana. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Para você que nos acompanha, muito obrigado também pela sua presença, pela sua companhia. A gente mostrou aqui um pouco sobre o trabalho de uma empresa, mas que pode mudar toda a sociedade. E é um trabalho muito bacana. Quando a gente vê a preocupação não só com os funcionários, mas com o meio ambiente, a gente vê a preocupação com a geração de emprego, de renda, isso aos poucos vai transformando a região onde você mora, a cidade e, obviamente, sendo um trabalho de sucesso o país. Ficou aqui um grande exemplo para você que está em casa. Não deixe então de acompanhar os conteúdos, pesquise, busque informações e assim a gente também vai ampliando a nossa capacidade aí em relação a conteúdos e, obviamente, para a geração de oportunidades. Assim a gente termina o programa de hoje. Amanhã nosso encontro marcado, 13h. Eu aguardo você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá,
Eu sou Jorge Goitnauer. E eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Esperamos você! TVC, a TV do Correio da Manhã. Salve, salve galera, mais um programa aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã, e hoje episódio 99, com a presença ilustre do professor Michel Lagerlof, é isso? Pronunciei certo? Vou tentar. Me corrija, professor. Eu vou tentar também fazer a pronúncia mais ou menos aproximada do sueco, porque eu não falo sueco, mas esse lá seria prolongado. Lager, e depois o Lof virar algo tipo live. Poxa, eu não consigo falar isso, não. Vamos tentar não. Mas estamos aqui com a presença do Michel, poeta, professor de letras. E daqui a pouco a gente vai te apresentar para o pessoal aí melhor, bater um papo com a gente sobre o lançamento do seu livro de poesia, né? Você leu? Você recebeu antes, né? Recebi, mas eu te confesso que eu li um aí e minha cabeça deu um nó. Eu preciso de preciso de umas aulas para... Mas enfim... Espero que seja um elogio. Com certeza, com certeza. Eu ainda não tô nesse pensamento tão transcendente quanto o seu aí, tão alto aí nesse conhecimento, mas gostei muito, interessantíssimo. E vamos falar sobre ele. Vamos falar. Boa noite, Pri. Boa noite a todos. Boa noite, 99, programa dá uma aflição, né? É, semana que vem é o 100º, né? Vai ter especial? Não sei, acho que... estamos chegando perto, tem mais 90 como na tua idade. Quase lá, hein? Mas eu queria Pode falar, que todas as pessoas que assistem esse programa falassem se vocês gostam realmente dessas piadas que o Mário... Que é, na verdade, o Mário, não só o Mário, mas você também, não se faça de bobo. É que ele não fala. É, ele só pensa. Não, ele fala sim. Eu penso, olha, ela sabe o que eu penso, olha só que interessante. Estamos aqui com... Penso, ando, me reproduzo, fala. Semideusa. É, principalmente sabendo que eu sou a mais nova do grupo. Eu quero saber se vocês realmente acham isso interessante, acham engraçado. Eu queria que vocês comentassem aí. O problema é que ela é a mais nova do grupo e botafoguense. Aí eu sou um puxa. E os botafoguenses, eu queria que comentassem também se vocês acham o jogo divertido com as piadas com o Botafogo. Eu queria que vocês comentassem isso. Bom, tá, mas vamos começar o programa também falando que hoje é o Dia Internacional da Educação. 3 comentários. Um dia muito importante, numa data muito importante para o mundo, né? Estamos aqui hoje com um educador também, que pode falar pra gente... Educação é a esperança que a gente tem, né? Sim. Eu acho. Também acredito. Eu acredito nisso. E vamos então começar, né? Com o nosso Abre Alas aí, que tem coisa bacana, tem coisa legal aí. Coloca na tela, por favor, o primeiro assunto do nosso Caiu na Rede, que é: para economizar, noivos pedem aos convidados que levem a comida para a festa. Olha que tendência. Ah, gente. É uma nova tendência para 2023, talvez. Olha... O que você acha?